do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse primeiro encontro do nosso retiro quaresmal, nós vamos meditar sobre a criação do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na passagem do livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus, quando cria o ser humano, ele cria a sua imagem e semelhança. Esse termo, imagem e semelhança, remete a duas coisas importantes dentro da realidade da nossa vida, da vida humana em geral. Imagem representa a dignidade, semelhança, a divindade, ou podemos dizer a santidade. O ser humano, quando foi criado, a imagem e semelhança, ele foi criado para se relacionar com Deus num grau de igualdade. É claro que o ser humano sempre vai ser criatura e Deus o Criador. Mas Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança para que ele possa ser capaz de corresponder ao seu chamado, para que ele possa ser capaz de corresponder ao amor com o qual Deus ama o mundo e ama o ser humano. Por isso que quando nós refletimos sobre a imagem e semelhança, nós precisamos entender justamente isso. O ser humano foi criado para ser como que filho de Deus, para receber a dignidade, essa dignidade perfeita, essa dignidade de realmente ser semelhante, ser imagem de Deus. E naturalmente a semelhança, a santidade é participação da vida de Deus. Essa união entre o ser humano e Deus manifesta a plenitude da natureza humana. O ser humano foi criado para ser pleno, mas o pecado, que depois veremos em outra meditação, o pecado ele vai desordenar essa condição natural do ser humano. Mas hoje cabe a nós meditar sobre essa perfeição da qual o ser humano foi criado. Por isso que Jesus Cristo, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus, quando diz isso e pede isso aos seus discípulos, ele está nos pedindo uma coisa que é essencial para a nossa vida: sermos semelhantes ao Pai do céu. E esse ser semelhantes ao Pai do céu significa justamente ser perfeitos como Ele nos criou. E assim nós vemos como que é importante diante da nossa vida trilharmos esse caminho de restauração dessa imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado original. Mas quando nós vamos adentrando a reflexão dessa criação de Deus, que é uma criação perfeita, nós vamos também adentrando nessa concepção de que a nossa vida é uma participação dessa perfeição divina, uma participação dessa glória divina, onde nós precisamos realmente trilhar esse caminho de plenitude da nossa natureza. Esse é o caminho de perfeição. Essa é a manifestação plena daquilo da qual nós fomos criados. Por isso que o ser humano, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus deu ao ser humano algumas coisas que são importantes. Primeiro, criou o ser humano numa integração de corpo, alma e espírito. Depois, deu ao ser humano o livre-arbítrio, a capacidade de liberdade de escolha.
Assim também deu a capacidade ao ser humano de se relacionar com todas as coisas, com Deus, com Ele mesmo e com tudo aquilo que estava à sua volta, todas as outras criações. E naturalmente incutiu e infundiu no ser humano os mundos sacerdotal, profético e régio. Veremos nessa meditação essas coisas que são realidades essenciais na vida humana. Primeiramente, vamos entender que o ser humano foi criado nessa integração de corpo, alma e espírito. E o que significa essa realidade de corpo, alma e espírito? Quem vai relatar isso vai ser São Paulo de forma explícita, vai ser São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde ele vai dizer que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso ser, espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que São Paulo ele relata essa realidade da qual o ser humano é composto. O corpo humano é aquele que recebe e transmite tudo aquilo que são as nossas reações. A alma é aquilo que dá movimento ao corpo. E o espírito é essa capacidade relacional que o ser humano tem de se relacionar com todas as coisas. Por isso que essas três realidades elas estão integradas. O corpo ele só funciona bem quando a alma está sadia. Assim também a alma ela só pode manifestar-se através do corpo de forma plena se o corpo também está sadio. Mas o corpo e a alma eles só estão sadios e saudáveis se essa faculdade do espírito ela for também desenvolvida, porque a faculdade espiritual é essa faculdade que faz com que o ser humano transcenda de si mesmo, porque a vida humana é uma vida social, é uma vida para o outro, e a felicidade humana, a plenitude humana sempre acontece, sempre se dá através dessa manifestação daquilo que é o bem que transborda na nossa vida e toca a vida de outras pessoas. Por isso que esses três âmbitos da nossa vida são importantes. Por isso que o evangelista, quando diz sobre Jesus na sua infância, vai falar que ele crescia, ficando forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Veja que esse crescimento de Jesus Cristo, que é o crescimento natural de todo ser humano, é um crescimento corporal, na alma, desenvolvimento da alma, essa capacidade intelectual de sabedoria, mas também espiritual, e a graça de Deus estava com ele. A nossa vida é um amadurecer esses três âmbitos que estão integrados entre si. Por isso que é importante, diante da nossa vida, sermos capazes de olhar para essas três realidades da nossa vida que estão integradas, para que possamos, no corpo, sermos capazes de crescer em virtudes, na alma, sermos capazes de formar a nossa consciência, a nossa razão, nossa capacidade intelectual, e na vida espiritual, sermos capazes de nos relacionar com Deus, mas também com tudo aquilo que está à nossa volta. Porque essa faculdade espiritual, como dizia, é uma capacidade de transcendência. Assim, nós vemos também que dentro desses três âmbitos, há também as três relações. A relação com Deus, a relação consigo mesmo e a relação com o próximo. Jesus mesmo vai citar uma passagem do livro do Deuteronômio, que está no capítulo 6,
versículo 4 em diante, no versículo 5, onde Jesus mesmo vai dizer: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Veja que aqui nós temos também essa relação com o corpo, a alma e o espírito. Essas formas de amar nessa plenitude do ser humano. De coração, que é a capacidade espiritual, de alma, capacidade intelectual, e de toda força, que é a capacidade corporal. Por isso que toda a nossa vida é um integrado dessas três coisas, onde naturalmente vai nos chamando a nos relacionar com tudo aquilo que está fora e que está dentro de nós. Por isso que também essas três relações, a relação com Deus, a relação consigo mesmo e a relação com o próximo, elas são importantes, porque são nessas relações que nós manifestamos e transbordamos a perfeição da qual nós fomos criados. É nessas relações que nós vamos verdadeiramente exercendo aquilo para qual nós fomos criados, que é o serviço do bem ao mundo. E esse serviço, ele é manifesto através do amor. Por isso que Jesus, quando cita a passagem do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, ele vai depois fazer um complemento, porque ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele vai dizer que este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus Cristo, ele fala e traz uma coisa que é extremamente importante dentro dessa concepção da criação perfeita de Deus, porque o ser humano, ele foi criado justamente para transbordar e corresponder essa relação, a relação com Deus, essa relação de amor. Por isso que o amor a Deus, ele sempre vai ter como efeito o amor ao próximo. Mas só há amor ao próximo quando nós temos amor a nós mesmos. O que significa amar-se a si mesmo? Amar a si mesmo significa reconhecer aquilo que está em nós, aquilo do qual nós fomos criados. Reconhecer a nossa dignidade, reconhecer o chamado de santidade ao qual nós fomos verdadeiramente inclinados para alcançarmos a plenitude da nossa vida. Essa sim é a forma de amar-se a si mesmo, reconhecendo em nós aquilo que foi criado por Deus. E na medida em que nós vamos reconhecendo essa realidade, essa verdade em nós, nós vamos também sendo capazes de corresponder mais ainda ao amor de Deus, para amar a Deus assim como Ele merece e também corresponder esse amor a Deus através do amor ao próximo. Porque quando nós reconhecemos a nossa dignidade, o nosso chamado à santidade, nós também começamos a reconhecer a dignidade do nosso próximo e o chamado à santidade também do nosso próximo. É nesse momento que brota em nós, no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, o desejo de salvar os nossos irmãos. Por isso que vem uma outra realidade que Deus imprimiu no coração humano, na alma humana, na vida interior humana, que são os munos. Os munos são como que ofícios importantes que o ser humano deve realizar nessa terra. Os munus, que são o munus régio, o munus sacerdotal e o munus profético, é aquilo que o ser humano recebeu do próprio Deus como função para ser realizada nessa terra.
diante da sua própria essência, da sua própria natureza. O munus regio é a capacidade de governo, capacidade de administrar todas as coisas. E é por isso que Deus, quando cria o ser humano, ele vai colocar o ser humano no jardim do Éden, no paraíso. E colocando o ser humano no jardim do Éden, vai dizer ao ser humano para que ele possa, nesse lugar, ser capaz de guardar e cultivar todas essas coisas. No capítulo 2, versículo 15 do livro do Gênesis, diz justamente isso. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar significa justamente administrar a criação. O ser humano não é dono da criação, mas é um administrador. Por isso que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, para que ele pudesse administrar a criação como Deus mesmo administraria essa criação. E é isso que nós precisamos ir restaurando em nós, essa verdadeira capacidade de administrar tudo aquilo que está à nossa volta e tudo aquilo que está no nosso interior. Porque o munus regio também tem a ver com o domínio de si mesmo, o domínio próprio. E na medida em que nós vamos adentrando nesse grande mistério de restauração dessa imagem e semelhança da qual nós fomos criados, nós vamos verdadeiramente nos tornando capazes de servir o próximo, assim como Deus serve a cada um de nós. Depois nós temos também o munus sacerdotal. O munus sacerdotal é o munus que tem a ver com aquilo que é a relação entre o homem e Deus. O munus sacerdotal é a capacidade que Deus dá ao ser humano de se relacionar com ele num grau de intimidade. Por isso que, se nós olharmos, quando Deus cria o ser humano, coloca nesse paraíso, no jardim do Éden, para que pudesse caminhar com ele nesse paraíso, para que pudesse se relacionar com ele nesse paraíso. Isso é importante porque quando o ser humano ele peca, quando o ser humano ele desobedece a Deus, o que vai acontecer é que ele fere esse munus sacerdotal, porque ele vai ser expulso do paraíso, ele vai se afastar daquilo que é a unidade com Deus. E essa unidade com Deus só vai acontecer novamente quando Jesus Cristo morre na cruz. E tem uma passagem que vai dizer que quando Jesus Cristo, na passagem da crucifixão de Jesus Cristo e da sua morte, vai dizer que quando Jesus expira na cruz, o véu do templo se rasga. Isso significa o quê? Porque o véu do templo era aquele véu, aquela cortina que separava o povo e também aquela comunidade sacerdotal daquele único sacerdote que adentrava no Santo dos Santos para prestar o culto uma vez ao ano. Porque esse sacerdote que era sorteado, era escolhido, ele entrava para realizar esse culto uma vez ao ano e, naturalmente, ele era aquele que era o pontífice. Era ele que representava todo o povo. Quando o véu do templo se rasga, esse véu do templo ele representa que Jesus Cristo, ele agora restaura a possibilidade de todo ser humano ser capaz de chamar a Deus de Pai, ser capaz de se relacionar com Deus num grau de intimidade superior. E essa relação com Deus vai realizando em nós também essa obra de santificação, de participação dessa semelhança de Deus. E nós começamos a nos tornar esse reflexo da divindade de Deus nesse mundo, para santificar todas as coisas.
porque o mundo sacerdotal, ele também serve para isso. Ele tem duas funções essenciais. A primeira é para a relação com Deus. A segunda é para santificar tudo como Deus santifica. É como nós pedimos na oração do Espírito Santo: fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Isso significa realmente santificar as coisas, porque nós santificamos quando nós reconhecemos a dignidade de cada coisa, quando nós colocamos cada coisa no seu devido lugar, quando nós percebemos que aquela criação de Deus, ela tem a sua função específica diante de toda a outra criação, todas as outras criações. Por isso que o mundo sacerdotal é um mundo que nos chama a santificar e nos relacionar com Deus, nos chama a santificar as nossas relações, nos chama a santificar a nossa forma de lidar com cada coisa, para buscar sempre o bem e evitar o mal. Depois nós temos também o munus profético. Esse munus profético é essa capacidade que o ser humano recebeu de Deus de nominar todas as coisas. Deus, quando cria todas as coisas, criou o ser humano e deu poder ao ser humano de dar nome a cada criação. Isso acontece por quê? Porque o ser humano recebe a capacidade de transmitir o conhecimento, de transmitir para outros aquilo que é o conhecimento do próprio Deus, por essa ciência infusa que ele participava. Por isso que o ser humano, no paraíso, na sua condição perfeita, ele era capaz de transmitir a verdade em sua plenitude. Porque o munus profético, ele significa isso, ser capaz de transmitir a verdade em sua plenitude. Quando o pecado corrompe a natureza humana, o ser humano ele perde essa capacidade. Por isso que é importante, diante da nossa vida, sermos capazes de entender um pouco sobre aquilo que Deus criou em nós, porque nós só conseguiremos restaurar a criação de Deus, só conseguiremos ser uma nova criatura, restaurar essa imagem e semelhança, se nós entendermos a nós mesmos, se nós entendermos a obra de Deus em nós. E por isso que essa primeira reflexão do nosso retiro quaresmal é uma reflexão que nos chama justamente a isso, a reconhecer essa condição da qual nós fomos criados, de corpo, alma e espírito, essas três realidades que se integram. Reconhecer que nós somos chamados, fomos criados para uma relação com Deus, relacionar-se com o próximo, relacionar-se com nós mesmos. Reconhecer que nós fomos criados livres para escolher, para decidir sobre a nossa vida, para sermos capazes de realmente corresponder o amor de Deus em sua plenitude, porque somente com liberdade seríamos capazes de corresponder o chamado de Deus. E nós fomos criados também, com essa realidade dos mundos, com esse ofício nesse mundo de governar, de administrar, de santificar todas as coisas e de transmitir a plenitude da verdade àqueles que vêm depois de nós. Por isso que quanto mais nós vamos entendendo aquilo que somos nós, mais nós vamos sendo capazes de restaurar aquilo que o pecado realmente desordenou em nós, corrompeu em nós, e assim possamos realmente corresponder o amor de Deus através dessa manifestação do amor ao próximo, mas também do amor de si mesmo, que é reconhecer
a verdade que somos nós, para que possamos realmente ser aquilo para qual nós fomos criados. Peçamos a intercessão à Virgem Maria, aquela que foi preservada por Deus do pecado original, que conserve em si a justiça original da qual o ser humano foi criado. Peçamos à Virgem Maria que o nosso caminho de autoconhecimento possa ser um caminho profundo, para que possamos descobrir Cristo em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.